Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente dá continuidade a um tema que vínhamos discutindo por essas semanas, que é a questão dos transportes. Os modais de transporte são extremamente importantes na configuração de uma economia que seja dinâmica, para que ela tenha a possibilidade, inclusive, de receber cargas do exterior e transportar essas cargas para suas diversas áreas internas. Nesse caso, o dimensionamento do setor de transporte se faz extremamente importante para a competitividade do setor econômico como um todo. E é exatamente isso que a gente vai discutir com relação às questões brasileiras de momento. Como vocês já sabem, cada modal de transporte, cada tipo de transporte, apresenta características do ponto de vista da capacidade de deslocamento, do custo desse deslocamento e da flexibilidade do deslocamento. Nós temos possibilidade, por exemplo, de colocar as ferrovias dentro de um país de dimensões territoriais muito grandes, levando cargas de forma bem barata por praticamente toda a extensão territorial. Mas o custo de implantação é um custo de implantação alto. Então não dá para se optar por esse sistema de transporte, por esse modal de transporte, assim sem mais nem menos. É preciso haver então um planejamento. E esse planejamento leva em conta aquilo que a gente acabou de dizer: a distância percorrida, o tipo de carga, a flexibilidade, por exemplo, o acesso aos diversos locais, e por último, evidentemente, questões outras como a própria questão ambiental. Os modais de transporte que são apresentados aqui neste gráfico mostram alguns tipos que normalmente são utilizados em praticamente todo o mundo. Aí, retirando, por exemplo, alguns tipos de transporte que são muito pessoais, por exemplo, em várias regiões montanhosas, no Cáucaso, na região do Himalaia, utiliza-se ainda hoje a tração animal. Isso não foi considerado nesse gráfico. Mas levando em conta, né, os transportes mais comuns, e principalmente considerando ali, né, a ferrovia, que é uma forma extremamente barata de transporte, nós teríamos neste gráfico duas modalidades que são muito mais caras do que a ferrovia, é a rodovia e a aerovia, o transporte aéreo, e duas outras modalidades que se colocam de forma bem mais barata. Quando a gente equilibra as necessidades de transporte dentro do país e leva em consideração as possibilidades oferecidas por esses modais, a gente tem aquilo que é um sistema de transporte, ou pura e simplesmente matriz de transporte nacional. Ela é dimensionada de acordo com as necessidades, as características físicas do território e, é claro, de sua economia. A participação relativa de cada modal de transporte no país é mostrada nesse gráfico. A gente percebe claramente que há uma ampla vantagem do transporte rodoviário, não vantagem do ponto de vista funcional, vantagem do que diz respeito à participação, em relação às demais formas de transporte. O ideal seria que nós tivéssemos menos transporte rodoviário e transportes que são mais baratos, mais eficientes do ponto de vista do deslocamento das cargas e que não incidem tanto no preço dessas cargas no final. O transporte ferroviário, por exemplo, que é amplamente utilizado em países de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, da Rússia, da China, dos Estados Unidos, aqui no país ele é menosprezado. E o transporte rodoviário, que é um dos menos eficientes e do ponto de vista ambiental um dos mais poluentes, ele é, no caso do Brasil, o mais utilizado. Essa situação é uma situação que precisa mudar. O Brasil perde hoje competitividade internacional por conta de problemas associados a esse deslocamento de cargas. Mas haveria necessidade de nós expandirmos muito o nosso setor de transporte ferroviário e aproveitarmos uma outra riqueza que no Brasil é menosprezada, que é a possibilidade de um transporte hidroviário. Nós temos uma costa bastante longa, muitos rios em áreas interiores que são navegáveis e poderíamos aproveitá-los para poder diminuir o custo dos transportes e aumentar a sua eficiência. Quando nós comparamos
os tipos de transporte utilizados no Brasil com mais intensidade e aqueles usados em outros países, né, com dimensões muito parecidas, né, a do Brasil, portes extremamente grandes, a gente vê que os transportes no Brasil são mal dimensionados. Existe uma ampla carga colocada sobre o setor de transporte rodoviário e aqueles transportes que poderiam ser mais eficientes do ponto de vista do custo, como o transporte ferroviário e o hidroviário, são praticamente desprezados. Aqui vale levar em conta também que existem percentuais que são muito diferenciados, mostrados de acordo com algumas características estatísticas e de pesquisa de cada um dos institutos que fazem esse levantamento. Vocês veem aqui que o transporte ferroviário no Brasil representa em torno de 15%, mas ele pode chegar até 20, 25% na dependência do meio estatístico utilizado para poder fazer o levantamento do deslocamento de cargas dentro do país. A gente verá isso logo em seguida. Por exemplo, aqui a PNLT, o Plano Nacional de Transporte e Logística, em 2010, estimou o transporte ferroviário brasileiro em cerca de 22% de todo o deslocamento de carga. Bom, independentemente do meio estatístico utilizado para trazer essas informações, ao lado nós temos a extensão territorial de alguns países. Observem que a Rússia, com o dobro do tamanho do Brasil, apresenta um transporte que, teoricamente, seria muito mais eficiente. O transporte de cargas naquele país, que é um dos países considerados mais ricos hoje, apresenta em torno aí de 80% de toda a sua capacidade de deslocamento. Esse custo, comparativamente ao frete praticado no Brasil, é muito mais barato do que aquele que nós temos como realidade nacional hoje. E aí vem a pergunta, por que o transporte de cargas brasileiro ele é tão ruim do ponto de vista da questão do custo e da sua eficiência? Bem, a gente pode analisar algumas situações. Por exemplo, começando com a questão da malha ferroviária. No mapa que está colocado, aí nós conseguimos observar claramente que existem poucas ferrovias na parte mais ocidental do país. As ferrovias se colocam muito mais no litoral, têm como característica principal ligar o interior ao litoral, então elas não formam uma malha muito integrada, e apresenta uma baixa cobertura espacial, o que significa dizer que existem muitas regiões que não contam sequer com um meio de transporte ferroviário, ainda que ele seja de pequena extensão. Quanto a essa malha ferroviária, então, a característica dela é de que ela está concentrada, apresenta-se, de modo geral, com baixa cobertura territorial, de modo geral também não permite uma continuidade do transporte ferroviário, passando, por exemplo, dos trilhos de uma concessionária para outra concessionária, deixando uma região e entrando para outra região por meio de entroncamentos e de interligação. Esta é uma das grandes deficiências do setor de transportes no Brasil. Esse transporte é um transporte de difícil implantação, né? A malha ferroviária custa muito cara para ser implantada. Mas uma vez implantada, né, tanto a sua manutenção quanto a operacionalidade compensam e muito os investimentos iniciais que foram feitos. É um dos transportes mais deficientes no Brasil e praticamente todas as autoridades reconhecem isso. Um outro modal que apresenta também uma deficiência muito grande é o modal hidroviário. Ele pode ser representado pelo modal hidroviário propriamente dito, relacionado com o transporte fluvial, e o transporte marítimo, aqui no caso, principalmente aquele ligado à navegação de cabotagem, que é a navegação de costa a costa. Peguei uma carga, por exemplo, em Fortaleza e trouxe até o Rio de Janeiro. Então essa é uma navegação de cabotagem. Bom, o panorama dos portos no Brasil não é muito bom. Uma boa parte da infraestrutura já está bastante obsoleta. É uma estrutura que, na verdade, foi montada há muitas e muitas décadas e até hoje não teve muito aparelhamento, nem muita atualização.
Isso significa dizer que os portos brasileiros não estão em conformidade com as necessidades de carga que se fazem no presente, cada vez mais transportadas por navios de grande capacidade e que exigem portos especiais, máquinas especiais, né, tratamentos especiais, porque não podem ficar parados por muito tempo. O custo desse frete ficaria absurdo se houvesse, no caso, uma dificuldade de transporte capaz de fazer com que o navio ficasse parado esperando dias e dias e dias para descarregar. Então, as características operacionais, de modo geral, dos portos do Brasil são essas: uma estrutura obsoleta, ultrapassada e muito pouco aparelhada, uma dificuldade muito grande com carga e descarga, né, porque os padrões internacionais exigem rapidez e eficiência. Existe também um outro problema que está ligado com uma situação fora do porto, que é o acesso, né, aos portos extremamente congestionado, principalmente durante o período de safras, onde você tem caminhões e mais caminhões esperando para poder descarregar e embarcar o seu material. E, evidentemente, uma capacidade de armazenamento que é muito pequena diante da necessidade de carga e descarga que se tem. Estes são os nossos grandes problemas associados à estrutura portuária e ao sistema hidroviário como um todo no Brasil. E aqui a nossa maior dificuldade no que diz respeito ao transporte de cargas. Nós estamos falando aqui das rodovias e os problemas que nós enfrentamos como país tropical e com dificuldades de pavimentação da boa parte da malha rodoviária brasileira. Está aí um atoleiro clássico. Quando chove no final do ano, na época do verão, uma boa parte das estradas do interior do Brasil não são transitáveis. Ficam congestionadas com uma série de caminhões e máquinas, né, em atoleiros, e o resultado final é que isso aí causa um prejuízo muito grande. Cargas, principalmente as agrícolas, se deterioram, há uma perda substancial no que diz respeito à operacionalidade, e o custo, às vezes até mesmo o custo de manutenção dos veículos, aumenta dramaticamente. Quando a gente considera o transporte rodoviário no Brasil, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que nós temos muitas rodovias sem pavimentação, sem asfaltamento. E, evidentemente, durante o período mais crítico do ano, de chuvas, elas são muito mal conservadas. Mas mesmo as rodovias pavimentadas, em muitos casos, apresentam problemas seríssimos de conservação. A malha rodoviária brasileira mostra muitos buracos, e isso aí não é um chavão, não. Tá? É porque realmente você tem problemas sérios com a infraestrutura associada às rodovias. O custo de manutenção, naturalmente, o mais alto que tem, do ponto de vista das cargas que comumente são transportadas no Brasil. Tirando o setor aeroviário, o setor ferroviário é um dos mais, o setor rodoviário, desculpe, é um dos mais caros na sua manutenção. Isso porque a capacidade de deslocamento é limitada e o custo operacional de um caminhão é extremamente alto, além da eficiência, né, relacionada com a própria questão do consumo de combustível. Considerando as perdas, as mais substanciais acontecem dentro do setor agrícola. Às vezes você tem um custo relacionado a 20% do preço final da carga, porque ela é transportada por meio de transporte rodoviário. Bom, estes são os problemas gerais da infraestrutura de transporte do Brasil e ajudam a explicar por que o país ainda hoje apresenta sérias dificuldades no que diz respeito à competitividade do comércio internacional. Não é apenas a questão da produção, mas também o deslocamento, né, e a operacionalidade do setor de distribuição de cargas, que mostra hoje no Brasil um sério problema de funcionamento. Muito obrigado pela sua atenção. Em breve a gente volta com mais uma videoaula. Até lá!